Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Por que Comprei do canal de Criptos. Eu não sou uma assessora de investimentos e este vídeo não é uma recomendação de investimentos. É muito importante que você estude muito sobre o ativo que deseja comprar e não use este vídeo para balizar as suas decisões de investimento. Meu objetivo aqui é ter uma conversa bem gostosa com você e te falar os motivos que me levaram a comprar a moeda que você viu no título deste vídeo. Então, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque agora eu vou te dizer por que comprei XRP Ripple. Se você já viu esse vídeo aqui, onde eu conto um pouquinho da minha trajetória e de qual foi a estratégia que eu usei para montar a minha carteira de criptomoedas, você vai se lembrar que XRP se encaixa no meu primeiro pilar, que é meios de pagamento. Na época, o XRP chamou a minha atenção porque ele usa a tecnologia blockchain como princípio para o seu sistema de validação de transações. Criado em 2012, o Ripple é um protocolo de pagamento distribuído, que também tem uma moeda nativa no seu sistema, o XRP. Este projeto foi desenvolvido por Ryan Fugger, o empresário Chris Larsen e o programador Jed McCaleb. É importante frisar que ao comprar XRP, você não vai estar comprando ações da empresa Ripple. Diferente de outros criptoativos, a plataforma suporta em sua rede outros tokens, que podem ser moedas tradicionais ou outros bens. Isso permite que os pagamentos possam ser feitos da forma mais segura e rápida possível. Se você conhece o Bitcoin, pelo menos atualmente ainda, é muito lento o processo de transações, demora às vezes de minutos a horas para se conseguir transacionar um Bitcoin e geralmente as taxas são um pouco elevadas. Contudo, o XRP consegue transacionar de 1.500 a 50.000 transações de 4 a 5 segundos. Isso é um avanço, muito grande nesse sistema, nessa rede de sistema de pagamentos, e isso chamou muito a minha atenção. Outro ponto que aconteceu mais recentemente é que os serviços de xRapid, xCurrent e xVia foram integrados à RippleNet. Com isso, a Ripple se aproxima muito de várias empresas e principalmente de bancos, ao aceitar outros ativos e facilitar esse processo de transações dentro das instituições. Santander e American Express são alguns exemplos de bancos que já vêm adotando a tecnologia do protocolo Ripple, e muitas outras parcerias com vários bancos pelo planeta já foram realizadas. Quanto ao objetivo do XRP, eu quero ler com você aqui rapidinho. Vamos lá! A Ripple conecta bancos, provedores de pagamento, trocas de ativos digitais e empresas através da RippleNet para fornecer uma experiência sem fricção para enviar dinheiro globalmente. Resumindo, o XRP age como um lubrificante na rede, pois pode facilitar trocas complicadas. Diferente do Bitcoin e da Ethereum, a Ripple não tem como ser minerada e a empresa já emitiu 100 bilhões fixos de tokens XRP, dos quais boa parte já está em tesouraria com a própria empresa. Atualmente, temos 43 bilhões de tokens XRP circulando no mercado. Muitas pessoas não simpatizam com o projeto justamente pelo fato dessa centralização. Contudo, quando eu trato de investimentos, eu sou muito prática. Eu não tratei o XRP de forma tão apaixonada quanto os entusiastas do blockchain. E a principal crítica deles é que o protocolo Ripple é um projeto centralizado, sem mineradores, que usa a tecnologia blockchain para fazer com que bancos continuem no poder usando a tecnologia blockchain. Eu achei isso muito romântico, eu sou muito prática. Eu pensei assim, quem está no poder, ele não vai sair do poder, ele vai se reinventar. E a proposta da Ripple é exatamente essa, é trazer os bancos ou qualquer instituição, tanto financeira ou empresas, para o século XXI. E tem mercado para isso. Então foi isso que me fez entrar em XRP, foi a parte principal. Eu vi potencial aí, eu analisei o projeto de forma prática, pragmática, sem amor, sem paixão, somente analisando se o investimento poderia me trazer segurança e retorno no futuro. Outro aspecto que chamou muito a minha atenção na época
foi que ela já tinha muitos contratos firmados com bancos. E quando eu olhei isso me deu mais segurança. Porque se você já conhece um pouquinho do mercado de criptomoedas, sabe que existem vários projetos que não passam de projetos, não saem do papel, as pessoas não compram, nem investidores e nem empresas que podem usar aquele produto ou serviço. Então, saber que ela já tinha esses contratos firmados foi um outro aspecto que bateu certinho com aqueles pilares que eu expliquei naquele vídeo da minha estratégia de ser algo útil para a sociedade. Então, esse foi outro fator que me fez comprar Ripple, XRP. Agora, eu quero ler aqui com você um trecho da matéria da Forbes que resume bem os aspectos principais desse criptoativo. Vem cá! Outro aspecto a ser levado em consideração é que a Ripple Labs controla o fornecimento de XRP. É ela quem decide quando liberar moedas, dando-lhe o controle em relação a outros criptoativos ou criptomoedas, onde as moedas são liberadas lenta e continuamente pela mineração. Isso significa que o Ripple Labs tem mais poder de influenciar o valor do XRP, decidindo quando e quantos tokens liberar. Ela é altamente centralizada. Uma das razões pelas quais as criptomoedas se tornaram populares é que elas foram descentralizadas, tirando o controle de grandes bancos e governos. O sistema Ripple é centralizado e vai contra essa filosofia. Ação recente na SEC contra o XRP. Em 2020, a SEC entrou com uma ação contra a Ripple, dizendo que, uma vez que pode decidir quando liberar o XRP, a empresa deveria ter registrado como um título. Até que isso seja resolvido, isso pode retardar o uso institucional desse sistema. Como resultado, várias bolsas também pararam de listar XRP como a Coinbase. Para mim, o valor que essa empresa entrega para os seus clientes supera os pontos negativos apresentados neste vídeo. Se você começar a procurar saber um pouquinho sobre as histórias de grandes empresas, vai ver que a maioria delas, se não todas, passam, já passaram ou vão passar por processos judiciais. A Microsoft é um grande exemplo disso e se você buscar um pouquinho mais, verá que muitas outras também têm esse tipo de problema. Se a empresa não tiver nada de ilegal atrelado, né, à sua corporação, ela paga o que deve e segue em frente e continua aí prestando seu serviço para a sociedade. Portanto, quando você for comprar um projeto de uma criptomoeda ou de uma ação, não use o coração para fazer isso. É importante que você avalie muito tecnicamente e veja se esse projeto ou se essa empresa traz para você possibilidades de ganhos futuros, porque o que ela está construindo hoje é algo sólido que pode ter repercussões futuras positivas para você. Eu comprei sim XRP, gostei do projeto pelos vários motivos que já falei aqui neste vídeo, mas se por acaso amanhã encontrarem alguma coisa estranha nessa empresa, de forma que seja algo ilegal, que realmente acabe com ela, eu vou vender e vou tirar da minha carteira, eu não vou ficar com essa moeda, entendeu? Não é uma coisa, nada no mercado tem que ser uma coisa eterna. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência ruinzinha que eu tive no mercado de bolsa de valores com esse fato meu de, no caso, na época, levar as ações para o meu coração. A empresa em questão é a Paranapanema, código PMAM3. Quando eu vi essa empresa, ela estava passando por um pesado processo judicial na justiça. Só que quando eu avaliei ela em si, o que ela entregava, o produto, que ela mexe com cobre, né? Se eu não me engano, ela tem mais de 90% do mercado de cobre do Brasil. Eu vi potencial e falei, bem, tem muitos contras significativos, mas eu acredito que os prós que ela me mostra podem superar isso aí a longo prazo. Então o que eu fiz? Eu comprei Paranapanema a R$1,40. Fiquei com ela em carteira e depois de um tempo essa ação sofreu um split, que é o quê? Eles diminuem a quantidade de ações que tem na sua carteira e aumentam o valor. Então ela saiu de R$1,40 para R$24. Contudo, eu fiquei igual, não fiquei nem mais rica nem mais pobre. Tava lá Paranapanema a R$24.
Só que depois de um tempo, ela subiu de 24 para 43 reais. E foi aí que eu fiz? Eu vendi. Só que eu sou holder, eu tenho essa questão fundamentalista, eu gosto de guardar as ações ou as criptomoedas e vê-las crescendo. Então, por gostar muito dessa empresa e tê-la aqui dentro, juntinho do meu coração, eu pensei, não, eu não posso simplesmente vender essa empresa e me desfazer dela, eu tenho que comprar de volta. Em vez de comprar só uma parte ou de não comprar, eu fui e comprei a 37 reais. E fiz o quê? Não coloquei stop. Imagina por quê? Porque sou holder, eu não vou colocar stop. Eu acredito nessa empresa e eu gosto e coloquei ela no meu coração. Não coloquei stop. E como eu estava trabalhando, eu não tinha como acompanhar o mercado. E mesmo acompanhando, eu vi que estava caindo a cotação devagarzinho, mas eu não acreditei. Eu falei, não, eu não aceito, eu vou continuar nessa empresa. Agora, ela caiu, deve estar mais ou menos uns 14 reais, depois vai lá dar uma olhadinha. Eu não perdi dinheiro porque eu não vendi, mas eu estou empatada nela, eu estou presa a essa ação até que ela chegue no mínimo a 37 reais. Então, não faça isso. Não compre nada, não fique com nada por causa de um sentimento que você tem pela empresa, porque o mercado não tem sentimento, entende? O negócio aqui é matar ou morrer. E a mensagem final que eu quero deixar para você é esta: se o projeto tem potencial de crescimento, se ele tem clientes pagantes que usam o produto ou serviço desse projeto, eu estou dentro. Eu não me importo se ele é centralizado, eu não me importo se ele vai contra a ideologia do blockchain. Agora, eu tô sem coração. Mas e você? Me conta aí, você compraria XRP? Eu gosto muito desse projeto pelos vários fatores que já apresentei aqui, mas eu gostaria de saber se você gosta também, ou se você não gosta, se você odeia. Coloca aí nos comentários. Se você gostou do nosso papo até agora, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais. Tchau, tchau.